Olá pessoal, me chamo Johannes, sou aluno do Bacharelado em Administração do IFP Campus Piripiri e hoje eu vou apresentar para vocês um trabalho desenvolvido por meu grupo no módulo 4, na disciplina Projeto Integrador. Esse trabalho também já foi publicado na revista Caderno de Geografia da PUC Minas Gerais, está no volume 30, edição 61 de 2020, caso vocês queiram olhar o trabalho completo. Tem como título Desafios da Gestão de uma Unidade de Conservação no Brasil. Os componentes são Johan de Oliveira Lima Júnior, eu, Renata Silva Carvalho, Quêmero Jorge de Souza Monteiro, Eduardo da Silva Chaves e o nosso orientador, o professor Marcos Antônio Cavalcante de Oliveira Júnior. Então, para dar início à nossa discussão, sabe-se que a economia mundial está cada vez mais competitiva e globalizada, o que ocasiona consumo excessivo de energia e recursos naturais. Esse é um tema muito importante, principalmente para o Brasil, porque ele é um dos 17 países considerados megadiversos, estimando-se que ele engloba cerca de 20% da biodiversidade global, o que não é pouco. Então, para isso, são necessárias estratégias e ferramentas para proteger essa biodiversidade. Uma delas é a criação de áreas protegidas, ou unidades de conservação, que é o nosso objeto de estudo aqui. Pensando nisso, nosso objetivo foi analisar os desafios da gerência do Parque Nacional de Sete Cidades, descrever, e especificamente agora, descrever a estrutura e gestão do parque, relacionar os aspectos ou atividades da gestão, e identificar os desafios enfrentados pela gerência. As unidades de conservação, desde 2000, com a instituição do SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, elas têm sido implantadas para resguardar ao máximo a diversidade dos ecossistemas e espécies existentes. E é por isso que ter princípios para a sua boa gestão é muito importante. Então, eu trouxe principalmente esse nosso tópico. O trabalho escrito está o restante dos tópicos, esse é apenas o principal. E aqui estão os 9 princípios de Dudley para a boa governança de uma unidade de conservação ou área protegida. O princípio da legitimidade de voz, que fala do diálogo e acordo coletivo entre a sociedade e a unidade de conservação. Subsidiariedade, que atribui autoridade e responsabilidade administrativa às instituições mais próximas dos recursos. Justiça, que é possuir um julgamento imparcial em caso de conflito e compartilhar custos e benefícios equitativamente. Princípio não prejudicial, que é garantir que os custos de estabelecer e gerenciar essas áreas não criem ou agravem a pobreza e a vulnerabilidade. Direção, que é promover e manter uma visão de longo prazo inspiradora e consistente para a unidade de conservação. Desempenho, conservar efetivamente a biodiversidade, respondendo às preocupações dos stakeholders e fazendo uso racional dos recursos. É o princípio da prestação de contas, que é ter linhas de responsabilidade claramente demarcadas e garantir o cumprimento de suas responsabilidades. O princípio da transparência, que é garantir que todas as informações relevantes estejam disponíveis para os stakeholders. E direitos humanos, que é respeitar os direitos humanos no contexto da governança da área protegida, tanto da atual geração como das gerações futuras. Então, pensando nesse contexto e nesses princípios, nós desenvolvemos um trabalho de abordagem qualitativa que teve como instrumento de pesquisa a entrevista qualitativa e a observação não participante. O locus da pesquisa foi o Parque Nacional de Sete Cidades, um parque situado aqui no norte do Piauí, pertencente à cidade de Piracuruca, oficialmente, e situado entre Brasileira e Piracuruca, aqui próximo da cidade de Piripiri também. Um parque de grande relevância geológica e ambiental para o Piauí e para o Brasil. E para a análise dos dados, nós fizemos a análise de conteúdo, em que nós transcrevemos essa entrevista, fragmentamos ela em diversos trechos que se adequassem aos princípios de boa governança de Dudley, aqueles novos princípios apresentados, e com isso nós fizemos nossas categorias temáticas para a nossa análise. Então, nesse estudo, falando de forma breve,
Nós encontramos indícios dos novos princípios nessa gestão, porém, o que mais ressaltava, era enfatizado, era a relação com a comunidade, ou seja, o princípio da legitimidade e voz, em que eles possuíam até mesmo conselhos deliberativos e tratavam a comunidade em torno, aquela que vive próxima à unidade de conservação ou até mesmo dentro da área, de forma bem parceira, ou seja, eles ajudavam tanto a gestão como a gestão ajudavam eles. Essa relação foi encontrada em também pesquisas relacionadas, como a de Cardoso e outros autores, 2019, Dias e colaboradores, 2018, Diadjalkovsky e outros autores, 2018, e Nita e colaboradores, 2018. Todos eles também pesquisa em áreas protegidas, também encontraram forte ênfase nessa área social da gestão. Outro ponto importante foi a existência desse conselho consultivo, que apesar de ser consultivo, ele também tinha um viés deliberativo. Então, de um lado, cortava um pouco da autonomia da gestão, mas por outro lado, permitia a participação das sociedades próximas, participação decisória na gestão do parque, que era um ponto positivo. E como principal desafio encontrado, até mesmo na fala de um dos gestores, o principal desafio foi poder harmonizar, relacionar os elementos internos e externos, como o próprio gestor disse. O que seriam esses elementos internos e externos? Seriam os funcionários do parque com a comunidade do entorno, com a comunidade que vivia próximo a eles. Porque uma gestão ela precisa ser legitimada, como o próprio princípio diz. E para essa legitimação é preciso ter o diálogo entre essa comunidade interna dos funcionários com a comunidade externa, que é essa sociedade. E, de acordo com eles, esse foi um ponto principal para a gestão do parque, um ponto-chave, que permitiu a eles contornar diversos obstáculos, até mesmo a falta de recursos. Então, para finalizar, nós trazemos como contribuição acadêmica a construção de uma perspectiva de como os princípios de boa governança se apresentam na visão de um parque real, uma unidade de conservação real no Brasil, que é um tema até mesmo bem carente na literatura. Implicações gerenciais. Nós trouxemos que a conciliação entre esse pessoal interno e o pessoal externo é um forte ponto positivo para a gestão de unidade de conservação, que permite contornar e superar obstáculos como a falta de recursos e outras coisas mais. Como limitações, nós temos o volume de princípios utilizados e suas inerentes distinções, porque os volumes são novos princípios e eles têm características diferentes, então uma análise só não permite uma análise aprofundada de cada um deles. E a escassez de literatura, porque há pouca literatura a respeito desses novos princípios. E como agenda para futuras pesquisas, nós deixamos como estudos com diferentes enfoques metodológicos e pesquisas em outras unidades de conservação, fazendo relação a esse mesmo método. Aqui está um pouco das nossas referências. E caso vocês queiram conferir o trabalho completo, está lá na revista Caderno de Geografia. E muito obrigado pela atenção.